Vamos lá em João 4, capítulo 4. Pode deixar um pouquinho. Vamos abrir agora em João, capítulo 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais do que João. De fato, não era Jesus quem batizara, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para Galiléia. No caminho, ele tinha de passar por uma região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que tinha dado o filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu? Eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele te daria a água da vida." Então ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar a água do poço, o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, e ele, seus filhos e seus animais beberam daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. Então a mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade." Aqui nessa passagem, a mulher samaritana, ela conversava com Jesus, ela teve a oportunidade de conversar com Jesus, assim como hoje você tem a oportunidade de falar com uma pessoa de Deus e muitas vezes você não dá ouvido. Então, e é por causa de rixa, por causa de achar isso, de achar aquilo, de criticar, por causa de julgar a vida de alguém ou de outra pessoa, você muitas das vezes, Deus envia pessoas para cuidar de você e você nega. Aqui essa mulher até questionou e até debochou: "Ué, o senhor não tem balde para tirar água? O poço é fundo. Como é que você vai conseguir tirar essa água da vida?" Olha só. Quando alguém fala de água da vida nesse contexto, quando alguém te falar que vai te dar algo que não se compra, que não é algo material, essa pessoa está sendo guiada por Deus, porque quem não é do Senhor vai te oferecer coisas materiais e coisas por moedas de troca, que é assim que outros deuses falsos e deuses pagãos oferecem. E aqui ela teve até essa resposta, mas depois, quando Jesus se apresentou que ela não teria sede de novo, ela pegou e pediu essa água. Mas entenda que essa mulher, antes dela dizer e dela continuar essa conversa, ela teve essa resposta meio que atravessada: "O senhor não tem balde, o senhor não tem nada. Aqui bebia nosso antepassado e o senhor é mais importante que Jacó?" Tipo, quem é você? E muitas das vezes Deus nos apresenta pessoas para direcionar a nossa vida, às vezes dentro da nossa casa. Eu, infelizmente, não tive isso, pessoas direcionadas por Deus dentro da minha casa, da minha família. A família que eu fui criada não era cristã. Mas, de repente, você tem uma mãe, um pai, alguém, e você não quer. De repente você tem perto de você alguém que está te dando o caminho para você buscar o Senhor, e você ouve, faz ouvir de mercador, entra no ouvido, sai no outro e não quer. Justamente com essa resposta aqui: o que você tem? Tem balde? Quem é você? Você é mais importante que quem?
Ou às vezes nem a resposta que é o pior. A pessoa ouve e fica quieta, Deus tá dando a direção e logo, segundos depois, ela não faz o que Deus orientou, através de alguém faz o que ela quer. Então aqui, por que ela respondeu dessa forma? Porque aqui, depois quando Jesus manda ela buscar o seu marido, o marido dela, aí vem Jesus fala que vai dar água da vida eterna. Quando ela falou que vai dar água da vida, ela falou, então quero me dê dessa água, por favor. Porque ela aí associou com o que ela estava falando. Quase que ela perde a oportunidade de receber a água da vida. Porque existem muitas pessoas que têm a oportunidade de dar uma resposta atravessada, sai e perde a oportunidade de ouvir, de prestar atenção. Quem de Deus estiver falando com ou porque quando você fecha a boca e abre o ouvido, você recebe muito de Deus. Você recebe tanto do Senhor, muito mais que você estivesse falando. Então aqui quando ela entendeu que ela parou, aí sim ela pôde ouvir o que Deus estava falando. E aí ela falou, por favor me dê essa água, assim nunca mais terei sede. Ela buscar um marido. E aí o que ela disse? Eu não tenho marido. Então, muitas das vezes a gente dá respostas, você já ouviu uma resposta atravessada, porque tá com a vida muito sofrida. Só que tem dois existe por uma resposta atravessada. E se é você que está recebendo orientação e acha que sabe tudo quando essa mulher, quem é você? Não fique achando que você sabe tudo, que você não sabe tudo. Receba a orientação e aceite. Abra o seu coração para as pessoas que estão tentando te ajudar. E aqui foi o ponto-chave, que é onde virou a vida dela. Ele virou e falou assim, vai lá buscar seu marido. Nessa pergunta ela teve a oportunidade de omitir, que é a mesma coisa, ou de falar a verdade. Aí aqui ela respondeu a verdade, eu não tenho marido. Porque independente do passado dela, quando ela recebeu a água da vida naquele momento que ela entendeu que ela precisava, ela entendeu que ela deveria dar uma resposta verdadeira. Então ela deu essa resposta verdadeira. Quando ela deu essa resposta verdadeira, Jesus falou, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é seu. A verdade. Daí, quando ela falou a verdade, ela continuou conversando com Jesus. Aí Jesus veio a partir da verdade. Então, muitas das vezes, muitas coisas não destravam a sua vida porque falta verdade, falta clareza. Falta clareza. As pessoas hoje em dia querem falar meias verdades. Querem falar uma parte e quer esconder a outra. Então o Senhor não se agrada de meia verdade. O Senhor não se agrada de coisas escusas. E aí depois que ela mesma entendeu e ela recebeu e entendeu que ela precisava falar a verdade, que ela não estava falando com qualquer um, aí ele pegou e falou, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo que ninguém vai adorar a Deus nesse monte ou em Jerusalém. Mas há tempo, Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorar no espírito e verdade. Continuando, aí a mulher respondeu, eu sei que é o Messias chamado por Cristo que é de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo. Aí Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Então, Jesus não ficou dizendo quem ele era. Ele só falou depois de uma longa conversa, mas quando lá atrás ele falou que eu tenho a água da vida para te dar, ele ainda não disse que era Jesus. E é o que acontece conosco hoje em dia. Já aconteceu muitas vezes comigo e de repente está acontecendo com você. Existem pessoas que querem te dar o caminho, te dar a rota certa. E você está questionando por que aquela rota, como essa mulher questionou. Ué, você vai me dar água, vai pegar do poço? Quem é você? Você não tem balde?
para pegar nem a água do poço de Jacó, quanto mais a água da vida. Olha só a audácia e o Será que você deboche. é maior que Jacó? Será que você é maior do que Jacó? E hoje em dia as pessoas estão assim, nariz em pé, altivos, acham que sabe. Quando você está falando, está explicando a pessoa, ah, mas isso, ah, mas aquilo, e eu sei. Ou então pior, tem um comportamento tipo cobra. Ouve, rasteja, percebe, tá até entendendo, mas não fala nada. Só que a cobra, ela ataca outros. Só que existem pessoas que são cobra para a própria vida, que não ouvem, não obedecem ao direcionamento de Deus e pegam elas com esse orgulho de achar que sabe tudo, o veneno, elas próprias se picam. Então, aqui, essa mulher, ela teve a oportunidade de estragar a própria vida, não ouvindo, e teve a oportunidade de fazer o que está na palavra, que foi por isso que Jesus deixou essa palavra aqui. Ela tinha um passado que não era bom para a época. Não é porque ela tinha 5 maridos, é porque naquela época, quem casava e o marido abandonava não tinha mais valor nenhum. A mulher viúva ou a mulher rejeitada, homem nenhum mais queria. Então, e ela ainda teve 5. Por que não era dela? Porque não era o primeiro, não era o único, não era o marido dela direitinho, casado, dentro dos padrões da época. Ela teve homens, não maridos. E ela, quem é ela, toda suja, responder, falar com Jesus, e aí, você é quem? É melhor do que Jacó? E as pessoas hoje em dia estão assim, se não fala pela frente, fala pelas costas. Quem é fulano, como é que é? E aí elas perdem, sabe o quê? Por falta de humildade, perdem uma bênção muito grande do Senhor por julgar o outro. Estragam a sua própria vida, não é a vida de quem elas estão respondendo, não. Porque quem está direcionado por Deus para ajudar, ninguém consegue estragar a vida, não. Mas estraga a sua própria vida. E mais à frente, para confirmar, devido a uma verdade, um posicionamento correto e o entendimento que naquele momento ela virou a chave e passou a respeitar e passou a ouvir e falou a verdade, lá na frente, ela saiu dando testemunho dela para a cidade de Samaria. E aí, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da que a mulher tinha dito, que ele me disse tudo que tinha feito. Então ela testificou, ela viu, ela recebeu orientação e ela entendeu que era o próprio Messias falando com ela. E quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram que ele ficasse com eles e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. E ele disse à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabendo que é ele de fato o Salvador do mundo. Então, através da sua atitude de verdade, através da sua atitude correta, através de quando você baixa o seu ego e aprende a andar em humildade, o Senhor se revelará para você e a sua vida vai virar testemunho. Essa mulher ganhou uma cidade inteira para Jesus. Glória E a Deus. essa cidade quis e pediu para que Jesus ficasse 2 dias. Depois eles mesmos testificaram: agora a mulher não é mais por causa do seu testemunho, mas porque através de você eu fui até Jesus e agora eu quero mesmo sem precisar de você. E você foi canal de bênção. Então aprenda, enquanto as coisas que travam, enquanto o deboche, o nariz em pé, a falta de credibilidade em quem Deus colocou na sua vida para te orientar, permanecer, você não vai crescer, você não vai ser testemunho para ninguém e nem para você mesma. Só que essa mulher aqui, ela tinha todos os motivos de não acontecer nada com ela e de ninguém acreditar nela. Mas como ela primeiro acreditou em Jesus e aceitou agir de forma correta, ela ganhou uma cidade. Ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Ela foi falando, os samaritanos não quiseram mais, o povo de Samaria não queria mais que Jesus fosse embora. Porque eles testificaram, faz milagres, que o Senhor é correto, que o Senhor é bom, e aqui ali estava o Messias.
Mas percebe que Jesus só se identificou como Messias lá no final. E muitas das vezes, muitas pessoas chegam para você e falam: Jesus vai fazer isso na sua vida. Faça isso dessa forma. Faça isso daquela outra forma. E você, não, é fulano que tá falando. Nada. Dá conta nem... Não acontece nada, não. Vou ficar ouvindo, não sabe do que eu passo. A minha luta é maior do que tudo. A pessoa não sabe, mas Deus que enviou essa pessoa sabe. E de repente a sua bênção para você alcançar está. O canal depende dessa pessoa que o Senhor enviou na sua vida. Então não desperdice as oportunidades. Haja sempre com humildade. Haja sempre com verdade. É desnecessário, porque o único prejudicado é quem nega e quem renega e quem não acredita nas palavras do Senhor. Porque pode quem for falar da palavra de Deus com você. Você pode julgar, mas o Senhor sabe por quem enviou essa pessoa para cuidar de você. Amém?